existe uma única maneira para adquirir poder, em dois caminhos. Um não substitui o outro. A única maneira para adquirir poder, a única maneira bíblica para estar de posse do poder do Espírito Santo é através do jejum e da oração. Se você for lembrar na Bíblia, dentro do ponto jejum e oração, lá nos primórdios do Éden, a primeira coisa que Deus exigiu do homem foi que ele fizesse um jejum. Deus falou para Adão: não coma dessa árvore. Ele exigiu que fosse feito um jejum. Mas algo interessante, nós temos nessa fala de Deus um mandamento positivo e um mandamento negativo. Por exemplo, para o mesmo Adão, o Senhor diz: não coma dessa árvore. E para o mesmo Adão, ele disse: coma dessa árvore. Para a árvore que estava no centro do jardim, chamada árvore da vida, havia uma ordem de Deus para comer dessa árvore. E para a árvore que estava em frente à árvore da vida, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, havia uma outra ordem: não coma dessa árvore. Ou seja, a primeira ordem de Deus na Bíblia foi para fazer um jejum. E olha que tremendo. E o primeiro pecado, e o pecado original, foi um pecado de quebra de jejum. Você vai se lembrar que Adão perdeu o poder que ele tinha por causa de comida. Agora veja, a comida, gente, ela está na Bíblia como um ídolo. Ela está colocada na Bíblia como ídolo. Veja você, Adão perdeu o domínio e o poder que ele tinha por causa de comida. A desobediência de Adão foi não progredir com o jejum que Deus havia ordenado que ele fizesse. O que Adão perdeu? O domínio. Ele perdeu o domínio comendo. Olha interessante, Adão caiu comendo, Jesus venceu fazendo o jejum, abandonando a comida. Presta atenção, Adão perdeu poder e domínio, Jesus adquiriu poder e domínio. A primeira coisa que Jesus faz no seu ministério para adquirir poder é ele começou um jejum. Jesus não começou o seu ministério sem antes fazer um jejum. Deixa eu te falar uma coisa. Não é toda bênção que Deus tem para você que Ele vai te gerar em você a vontade ou trazer um chamado de jejum. Não é. Também não é toda a bênção que Deus tem para você, que Ele vai chamar você para orar certos meses ou durante um período na madrugada. Não é. Também não é toda a bênção que Deus tem para você, que vai exigir um pouco mais da sua dedicação espiritual. Não é. No entanto, os seus exercícios espirituais, eles são proporcionais à bênção que Deus tem para você. Bom, isso foi dito na Bíblia de outra forma. Quem mais é dado, mais é cobrado. Ou seja, Deus te chama para ter a unção de Elias. E você acha que Ele vai fazer cobranças a você que faz a uma criança? Deus te chama para algo grandioso, algo sobrenatural, algo estupendo. Todo mundo aqui gosta dessas palavras que eu estou dizendo. Pensa, porque Deus tem algo grande para mim. Eu estou aqui para profetizar que Deus tem algo grande para você. Todo mundo gosta, né? Agora Ele também tem uma baita renúncia para você também. Evidentemente que na hora dessas renúncias, nós vamos nos questionar. Nós vamos questionar a Deus. Mas presta atenção nisso. Jesus não começou seu ministério fazendo uma banda. Eu não tenho nada contra as bandas. É só um exemplo aleatório, tá? Jesus não começou seu ministério indo para uma faculdade teológica. Também não tenho nada contra, estou falando de forma aleatória. Jesus começou seu ministério indo para o deserto e jejuando.
Todo ministério, todo poder começa no deserto. Presta atenção. Deserto é lugar de solidão, deserto é lugar de rejeição. Quem não está pronto para ser rejeitado, não está pronto para desfrutar do poder. Na Bíblia, todo mundo foi rejeitado. Os grandes homens de Deus eram filhos rejeitados. O que acontece? A Bíblia não diz que Jesus foi levado ao deserto pelo diabo. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Observa, para ser tentado. Por isso ele jejuou. Tem uma coisa interessante no deserto. Deserto você não mora, você passa. Mas é inevitável que passe. O deserto é o maior promotor de homens e mulheres de Deus que existe. E não é fácil, no momento que estamos passando pelo deserto, decifrar. Pensa o seguinte, os discípulos ouviram de Jesus, entra no barco e passa para o outro lado da margem. Eles estavam dentro do barco obedecendo a Jesus, debaixo de obediência, eles não estavam debaixo de maldição. Olha, entender o fator Jonas na boca do peixe é fácil, ele estava em desobediência. Mas entender os discípulos no meio de um vendaval não é porque eles estavam lá porque Jesus mandou. Entender a aprovação de Jonas é fácil, eu quero ver entender a aprovação de Jó. Por isso que existem alguns mistérios de Deus que nos levam a entender o porquê estamos passando certas coisas. Presta atenção, a Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Olha que tremendo, ele foi impelido pelo Espírito Santo, mas a Bíblia afirma que ele saiu cheio do Espírito Santo porque jejuou. Um ponto poderoso, o jejum transborda você do Espírito Santo. Por quê? A primeira coisa que o jejum faz com a gente é restaurar o poder e restaurar o domínio. Adão caiu, quebrou o jejum, comeu o fruto e perdeu o domínio. Jesus jejuou, o nosso segundo Adão, e recuperou o domínio. Então, uma coisa sobrenatural. Jesus jejuou para começar seu ministério. Por quê? Porque o jejum, ele libera poder. Todas as religiões jejuam, pois jejum sensibiliza a carne, silencia as emoções e torna o espírito sensível. O espiritismo jejua, o kardecismo jejua, a igreja católica jejua. Toda religião tem no jejum uma prática. Toda religião jejua. Já contei isso aqui, mas vou repetir, porque é sempre importante no mesmo contexto. Há muitos anos atrás, estávamos no avião, eu, Juliano e o Pedro, e quando o avião estava prestes a pousar em Curitiba, havia um monte de gente vestido de preto e umas falas esquisitas escritas na camiseta. Eu sentei perto de um deles, eu queria entender o que era aquilo, perguntei. Tudo bem, fui conversando e etc, etc. O rapaz soltou, eu estou de jejum. Eu peguei e falei assim, olha só, eu também. Eu perguntei para ele, quanto tempo você está de jejum? Ele falou assim, vamos completar 40 daqui 2 dias e vamos entregar o jejum na pedreira. Falei, olha que coincidência, eu também estou chegando em casa e vou entregar o meu jejum. Falei, mas quais são os seus propósitos de jejum? Ele olhou para mim e disse, nós temos 3 tripés no nosso jejum. Primeiro, isso nós estamos falando de 20 e poucos anos atrás. Ele disse, primeiro, fazer com que no Brasil tenha
muitos e muitos e muitos escândalos de pastores. Falei, mas que tipo de jejum é esse? Na hora o cara falou para mim que era satanista. E era foco deles jejuarem para que o Brasil caísse em escândalo. Segundo, nós enviamos para muitas igrejas mulheres que vão sensualizar e vão seduzir esses pastores. Nós enchemos as igrejas com isso. Antes dele falar a terceira, eu falei, eu também, mas eu estou jejuando para acabar com o que você conseguiu. Ele falou, você é evangélico? Eu falei, não, pior, nível mais, o que é? Sou evangelista. Ele falou, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou acostumado a expulsar demônio de gente igual você. Nós estávamos pregando uma igreja no norte do Brasil, essa igreja tem 60 mil membros. Irmão, eu peguei o microfone e disse, a paz, olha que eu falei, a paz, Ulisses fala que caíram mais de 600 pessoas no demônio. É provável, devia ter umas 15 mil ali. E não parava de cair, não parava de cair. Você precisa entender o seguinte, o jejum, assimilado ou junto com a oração, ele vai intensificar, vamos usar o termo, ele vai turbinar o poder em você. Você já tem um chamado, você já tem uma chamada de Deus. Quando você jejuma, você turbina a unção que Deus lhe deu. Por quê? Em primeiro lugar, porque o jejum libera o poder. Você quer ver? Veja Joel 1:14. A importância do jejum para Deus. Diz assim, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai. Aqui você vai perceber que Joel aqui no capítulo 1 e 2 está falando do propenso, do futuro avivamento. A primeira palavra que o Senhor usa é, chama o povo para jejuar. Joel 2:12. Joel 2:12 diz assim, ó. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, isso com jejum. Eu estou parado nesse texto aqui. Primeiro, um dos grandes motivos que nos leva a jejuar é que o nosso coração tem uma doença incurável. Jeremias disse que não tem cura o nosso problema de coração. Por mais santo que uma pessoa seja de oração, ela vai carregar um pouquinho de amargura, um pouquinho de raiva de alguém. Ela não consegue nem disfarçar a ferida do coração. E isso não é com um ou com o outro, é com todos. E aí o que acontece? Olha o que transforma um coração. Convertei-vos a mim. Olha lá, com jejum. Então, primeira coisa, jejum é voltar-se para o Senhor. Segundo, convertei de todo o coração, e isso com jejum. Ou seja, a única coisa que pode converter nosso coração é o jejum. Vou repetir. Convertei de todo o coração, e isto com jejum. Ou seja, esse resquício de amargura, esse resquício de mágoa, esse resquício de alguma coisa, esse resquício de emocional que você carrega no coração, só é vencido em períodos de jejum. Está dizendo ali, a única maneira de nós termos um coração, a imagem e a semelhança de Deus, é convertendo o coração através do jejum. Então, jejum, inicialmente, é a prática de duas coisas. Primeiro, voltar-se para o Senhor. Irmãos, quando Deus chama a sua igreja para jejum, é porque Ele tem algo grande para fazer no meio do povo dEle. Quando Deus te chama para praticar um jejum, é porque Ele tem algo sobrenatural e tremendo para fazer no meio desse povo. Você sabe que a mensagem minha mais
assistida na internet, com 4 milhões de visualizações, a mensagem do jejum. A esposa do pastor Silas Malafaia, a pastora Elisete, pegou essa mensagem, junto com o pastor Silas, e disparou para todo mundo no Brasil. Quase não tem um lugar que eu chego onde alguém diz que não foi abençoado através dessa mensagem. E olha só, não é uma mensagem boa de ouvir, não. É uma mensagem dura. Pesada. Porque você observa o seguinte, as pessoas hoje não conseguem orar. As pessoas hoje não conseguem jejuar. Elas não conseguem fazer uma campanha. Não precisa orar para sempre de madrugada, mas uma campanha de madrugada. E aí quando você lê esse texto, o texto diz, convertei-vos a mim de todo o coração, isso com jejum. Ou seja, se você não praticar consequentemente ou uma ou outra vez um jejum, você não terá uma conversão de todo o coração. Você terá uma conversão, mas quando o Senhor sondar seu coração, Ele vai ver alguns resquícios ali de velha natureza. Porque enganoso é o coração do homem. O perigo do ídolo. Presta atenção, o que eu vou falar agora, não se sinta um adventista. Ou nem saia daqui dizendo, estava na vontade de comer um pudim, e agora eu nem vou comer um pudim, né? Porque o pastor falou. Então deixa eu deixar uma coisa clara aqui para os irmãos. O que eu vou falar agora é de comida como ídolo. Tá bom? Não é nada de deixar você culpado porque você comeu 2 panelas de costelinha. Gente, na Bíblia Sagrada, a comida é um ídolo. E deixe-me te explicar. Aonde estão os maiores pecados? Você verá ali comida, bebida e sexo. Comida, bebida e sexo. E o jejum, na Bíblia, ele nos liberta da idolatria. 1 Coríntios 9 e 27, nós temos aqui esse termo, 9 e 27. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar envergonhado. A palavra escravidão mencionada por Paulo aí no texto em questão, ou sujeição, é dolagogeu. Dolagogeu quer dizer sujeito à disciplina severa. Paulo está falando de 2 disciplinas aqui, ó. Nessa fala dele, ele está falando de 2 disciplinas. Uma é o jejum e a outra é a oração. É o conteúdo do texto de Paulo. Paulo está afirmando que ele pratica essas 2 disciplinas para não envergonhar o evangelho. É isso que está faltando a muitos líderes. Paulo está dizendo que quem não viver esmurrando o corpo, que é o termo que ele deu para jejum, e em debaixo de oração, ele vai fazer o que com o evangelho? Envergonhar o evangelho. Um homem santo de Deus como Paulo disse que tinha que viver em jejum e oração para não envergonhar o evangelho, irmãos. É isso, sabe, hoje é isso que está acontecendo. Alguém me disse, nossa, por que estamos numa pandemia de escândalo? Por quê? Tirou a mensagem de arrependimento da igreja. Se a gente quer dar uma freada nesses escândalos de pastores caindo, líderes caindo, a gente tem que voltar a pregar arrependimento. Outra coisa, não há mais jejuns. Eu conheço igrejas que praticam os jejuns anual, que praticam as orações, que são igrejas fiéis ao Senhor. E sabe, nós não oramos na maioria das vezes para sermos santos. Nós oramos na maioria das vezes para não cair. Nós jejuamos para esmurrar o corpo, para contrariar. Agora veja, o jejum foi feito para contrariar o corpo. O irmão diz, não vou jejuar aqui da cabeça. O jejum foi feito para te irritar mesmo. Pastor, o jejum fica irritado. Eu falei, então está funcionando. O jejum foi feito para tratar e contrariar a minha vontade, para fazer a vontade de Deus. Então é óbvio que vai ser a coisa mais difícil espiritual que eu vou fazer.
Você quer ver uma coisa? Veja como comida pode, quando ela passa do limite, se tornar um Deus. 1 de Paulo aos Coríntios 10:7. Quando ela passa do limite, não vos façais, pois, idólatras como alguns deles. Olha lá, idólatra. Conforme está escrito. Onde é que são idólatras? O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou, aqui está, a festas. Folgar, festas. Olha só. Os ídolos citados por Paulo aqui são comida, bebida e moralidade sexual. Veja no verso 9. Verso 9 ele ainda vai dizer: não provoque a ira de Deus. Não tentemos a Cristo como alguns deles tentaram e pereceram picados por serpente. Gente, o jejum e a oração impede, ele freia a ira de Deus contra você. Por isso, jejum é colocar sob sujeição e escravizar a carne, trazendo ela ao senhorio de Jesus. Então vai para mim. Não tem outro caminho para poder. Oração e jejum ainda fazem a diferença. Agora eu tenho que te fazer algumas perguntas. Antes de você entrar num processo de jejum e oração, essa comunidade, todas as nossas comunidades, as dezenas delas, na Europa, aqui, todas elas fazem esses jejuns anuais. Todas. É identidade nossa. E agora, a igreja, por exemplo, o pastor da Graça Church de Florianópolis, esteve aqui, já chegou lá, já colocou o culto da madrugada. Nós temos vários, né? O pastor Mark Anderson, nas 5 horas da manhã, a igreja dele tem 8.000 pessoas, igreja lotada. Tem alguma coisa acontecendo, em nome de Jesus, aleluia. Mas antes de você entrar no jejum, certifique-se de 5 coisas. Primeira, foi dado por Deus. Ninguém pode fazer um jejum só porque quer. Se você fizer um jejum com propósito de perder peso, você está colocando o seu corpo acima do jejum. E isso é o ídolo. E isso às vezes é até imperceptível, sabia? As pessoas querem se beneficiar do jejum, mas de uma forma carnal. O benefício que o jejum vai dar a você é espiritual. Você deve esperar isso do jejum. Se você vai perder 10 quilos, é a média, quanto que dá ajuda dos 21 dias? Você que fez essa conta. 10 quilos? 8 quilos. É a média de 21 dias, de 8 a 10 quilos. O outro intermitente, alguém já fez? O intermitente eu sei que dá uns quase 15 quilos. Você vê, é delícia isso, né? Vou aproveitar. Não precisa aproveitar não, gente. Tira isso da sua cabeça, foca nas questões espirituais, vai perder do mesmo jeito. Foca nas questões espirituais, porque você vai acabar perdendo o seu jejum. E perde. Você tem que entender ainda, em segundo lugar, motivos certos para se fazer o jejum. Primeiro, o jejum foi dado por Deus. Segundo, o motivo é certo. Terceiro, para quais necessidades específicas eu estou jejuando? Então vamos lá. Esse jejum que começa dia 1º é uma convocar. Então todos estão Então já é um jejum que tem o sim e o amém de Deus. Pronto. Quais são os motivos? Para quais necessidades eu estou jejuando? Você não pode falar, vou jejuar agora. Não, eu só estou jejuando. Não pode. Jejum é uma coisa na Bíblia, oração é outra. O jejum, ele lida com questões da carne. Por isso que ele pega seu coração e começa a amassar ele. Raiva, carne, ira.
carne, mundanismo, carne e etc, carne. Ele vai massacrando a carne. O jejum trata a carne, a oração trata a alma. A oração foi feita para lidar com todas as questões almáticas que temos. E o jejum foi feito para lidar com todas as questões carnais que nós temos. Quais os resultados que eu espero alcançar no jejum? Você deve ter a sua listinha no seu jejum, escrevendo nesse jejum o que você espera, onde você vai chegar. Senhor, o meu propósito é esse e etc. Outra coisa, eu estou ministrando ao Senhor nesse jejum. Você tem que se lembrar que jejum, você pode orar, entra na presença do Senhor e ora. Quando você termina a oração, você está ali mais livre do que no jejum. Durante o seu período de jejum, isso te coloca na presença de Deus por 24 horas. Significa que você tem que tomar cuidado com o que você assiste, com o que você fala, para você não quebrar seu jejum, porque você está diante de Deus. O jejum te coloca diante de Deus por 24 horas. Existem os tipos de jejuns bíblicos, irmãos. Tem o jejum de 40 dias, tem o jejum de 21, tem o jejum de 16, tem também o jejum de 7 dias e o jejum de 3 dias. Falando aqui de 3 tipos de jejum, o de 3 dias, o de 21 dias e o de 40 dias. Olha, se você conseguir fazer um jejum de 3 dias sem parar, você fez o seu jejum dos 21 dias. Boa a troca, não? Mas tem que ser 3 dias só na água. Se você conseguir fazer, você me procura e fala, pastor, eu já fiz o jejum. Ó, estou lançando um desafio para os irmãos. Esse é o pior jejum da Bíblia. 24 horas depois você está querendo comer o colchão, o travesseiro. Vamos lá, jejum de 3 dias. Jejum de 3 dias é chamado na Bíblia de jejum total. Quem na Bíblia jejuou 3 dias? Nós temos 3 registros específicos desse tipo de jejum. Primeiro, Esther. Segundo, os ninivitas. E terceiro, o apóstolo Paulo. Você vai se lembrar, o que nós alcançamos jejuando 3 dias? Sem nada, só na água. A Esther jejuou e a nação seria destruída por causa do decreto do rei. Então ela jejuou 3 dias para ela ser recebida pelo rei. Antigamente, lá nessa época específica, o rei Assuero deixou uma ordem. Qual que era a ordem? Se alguém comparecer diante do rei sem ser convidado, morreria na hora, a não ser que ele estendesse o cedro. Aquela pessoa que estava prestes a morrer tinha que tocar no cedro. Aí o rei estava dando clemência, misericórdia. Foi numa brincadeira dessa que Vasti perdeu a postura, a posição dela de rainha, porque ela desrespeitou justamente essa lei. Mais do que isso, Esther estava perdendo o favorecimento do rei. Como que isso funciona? O rei não a chamava mais para o seu quarto. Então ela estava sem favor. Ela disse, mas o rei não me chama. Então ela orou, Deus deu uma direção para ela. Ela chamou o seu tio e falou, põe toda a nação de jejum. Até os animais devem jejuar por 3 dias. Ninguém deve ficar fora do jejum. Por quê? De acordo com a lei que existia na época, em 3 dias, a nação seria destruída. Como? Na espada, ao fio da espada, sem defesa. Esther orou e jejuou por 3 dias, a nação inteira, crianças de colo, crianças que mamavam, jejuaram 3 dias. Quando deu o 3º dia, Esther foi no rei, sem ele chamar. Isso era o fim da picada.
Quando ela chegou, ela vestiu a melhor roupa, passou o melhor perfume, ficou linda de morrer. Quando ela chegou na câmara do rei, o rei olhou para ela e falou: agora que eu morri, já vê os soldados para pegá-la. Quando foram pegá-la, o rei estendeu o cedro, achou ela gatinha, ó. Olhou e falou assim: meu Deus. Ele olhou para ela e falou: lá em casa. E aí falou: mas eu nem sabia que eu tinha uma esposa tão bonita assim. Aí falou assim: tá, só me diga uma coisa, o que você precisa do rei? Aí falou assim: olha, minha nação vai morrer hoje. Só precisa fazer um decreto. Eu não posso voltar atrás do meu decreto. Já sei, disse o rei, vou fazer um novo decreto, que todo judeu tenha direito de se defender. Pastor, judeu ama uma guerra. Pegar na espada e sobreviveram, por causa de 3 dias de jejum. Outra história também dos 3 dias de jejum é de Nínive, você se lembra? Então está lá Jonas pregando por 40 dias, 30 dias, daqui 30 dias vocês vão morrer, daqui 20 dias vocês vão morrer, daqui tantos dias vocês vão morrer. Quando chegaram os últimos dias, a nação de Nínive fez, sabe o quê? Se arrependeu. Você tem que entender que o jejum, ele produz esse arrependimento. O jejum deixa a gente quebrantado. Então a voz de Deus, não é que Deus passa a falar, é que você passa a ouvir. Porque Deus não deixa de falar. É a gente que não consegue ouvir. Por quê? Por causa do barulho que o coração faz. O coração é barulhento. E isso grita, então a gente não consegue ouvir a Deus. Então o jejum nos possibilita de ouvir a Deus. Nínive jejuou, se arrependeu e foram livres da extinção. Em terceiro lugar, temos a história do apóstolo Paulo. A Bíblia afirma o seguinte, que Paulo jejuou, quer ver? 2 Coríntios 11, verso 27. Em trabalhos e fadiga, em vigílias e muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Então nós estamos lendo aqui uma coisa muito prática. Os discípulos de Jesus eram homens de jejum. Paulo era um homem de jejum. Ele jejuava e de muita oração. E Paulo estava cego. A Bíblia Sagrada afirma que ele começou um jejum de 3 dias. No terceiro dia, a sua vista voltou. E olha o que diz o texto bíblico. E ele se converteu. Então, o jejum de 3 dias, ele tem 3 propósitos. Não esqueça. Primeiro, ele foi feito para que resolvêssemos. Você tem uma crise de última hora. Uma crise que tem que ser resolvida urgente. O jejum de 3 dias, ele serve para milagres urgentes, para proteção, para crises, para situações urgentes, como aconteceu em Nínive, como aconteceu na questão de Esther. Segundo, o jejum de 3 dias, ele abre a visão espiritual. Paulo jejuou, sua vista voltou. E olha, em terceiro, o jejum de 3 dias, na Bíblia, ele serviu para a salvação de um familiar. Quem aqui quer que a sua família seja salva? Eu não sei se eu já contei aqui, se não contei eu vou contar agora. A minha esposa me procurou um tempo desse, e falou: amor, vai lá e prega para o tio Juca. Por favor. O tio Juca, ele é uma espécie de pai afetivo. E eles amavam muito o tio Juca. E ele descobre um câncer em estado terminal. Ele tinha até o dia certo, porque o médico falou: você vai viver até tal dia. Eu fui pregar para ele, ele não gostou muito não. Falou: ó, Goiânia, não quero saber, e etc e tal. 25 anos eu tentando pregar para ele, nunca consegui. Falei: amor, eu fui lá, eu tentei, o homem quase bateu em mim. Ele não gostou, ficou bravo, lá na chácara dele. Mas amor, eu falei para ela: por que você não prega? Ela falou: se você que é pastor, ele não ouviu, imagina eu sobrinha. Eu falei: você está enganada. Ele gosta muito de vocês. Ela falou: tá bom.
ela tinha entendido, e eu já tinha pregado, que o jejum de 3 dias, ele serve para isso, para a conversão de um familiar. Você vai jejuar, experimente colocar no jejum o nome de um familiar que você quer que se converta. Você vai ver. Ela falou, vou jejuar 3 dias, e aí eu vou pregar para ele. Eu falei assim, agora você falou certo, agora você fez certo agora. O jejum, ele esmiuça o coração do homem. Ela jejuou 3 dias, ela falou, amor, agora ora por mim que eu estou. Eu falei, não vou orar nada não, você já jejuou, você já orou, nós já oramos, só ir lá e pregar. Ela chegou lá e falou assim para ele, ô tio, eu vim aqui falar com você. Eu preciso de 5 minutos. Mas durante os 5 minutos que o senhor fica calado. Falei, o que você vai falar? Não, eu vou falar de Jesus. Mas, me escuta e depois eu não falo mais. E ela disse que ele ficou vermelho assim, né? Italianão. Ele olhou e disse, 5 minutos. Ela disse que não durou 2. Com 2 e alguma coisinha, ele estava de pé. Chorando e com a mão no coração, entregando a sua vida a Jesus. Irmãos, eu prego essa mensagem já tem um tempo. Então, você tem que entender que toda pessoa que fez essa prática, exatamente essa prática, viu conversão de pai, viu conversão de mãe, viu conversão de parentes, de familiares. Você tem que aprender o segredo de colocar na boca o nome das pessoas que você ama na hora da oração. Você tem que aprender que você vai entrar num propósito de jejum. O que eu preciso é um milagre grande. Ou você está no jejum, pronto, o jejum está aí, é para isso. Não é uma oração comum que você está fazendo dia a dia, você está se privando. Você sabe que eu entendo a oração da madrugada desse jeito. Gente, já tem anos que eu oro de madrugada e nunca me acostumei. Todo dia é uma dificuldade. Os primeiros 25 minutos é uma luta. Depois, engrena. Mas eu entendo que é uma espécie de doação, de privação e etc. que você está fazendo para alcançar coisas maiores de Deus. As revelações profundas não estarão em corações rasos. As revelações sobrenaturais não estarão em mentes superficiais. Todo mundo aqui quer viver coisas majestosas de Deus, sobrenaturais de Deus, mas querem que alguém vá lá e pague o preço por ele. Na Bíblia, toda vez que o povo de Deus foi chamado ao jejum, Joel 2, para mim, e 12. Joel 2 e 12. Nenhum chamado ao jejum é um chamado para o mato. Agora, disse, eu convertei-vos a mim de todo coração, e isso com jejuns. Joel 28 agora, 2:28. O que acontece? Depois disso derramarei do meu espírito. Você vê? O chamado de Deus para derramar o espírito inicia com jejum. O maior motivo porque os parentes não se convertem não é porque eles não querem. Eles estão cegos pelo príncipe desse mundo que cegou o entendimento para que não veja a glória de Deus. Diz as Escrituras, e o jejum quebra essa cegueira. Minha mãe, antes de morrer, 38 anos desviada, cheia de vícios, foi líder de escola bíblica. Qualquer coisa que você fosse pregar, ela iria dizer, já sei. Então ela precisava de uma experiência com Deus, não de letra. Eu entrei num processo violento de jejum e oração. Oração e jejum jamais foram desapontados. A minha mãe, por um milagre,
voltou para os caminhos do Senhor. Abandonou os vícios e foi curada de toda a dor que ela tinha. Foi curada de depressão, foi curada de transtorno bipolar, que dizem que não tem cura. Ela foi curada de tudo que você imagina. O jejum, ele é necessário. O jejum serve para abrir seus olhos. Diga amém. O segundo tipo de jejum de 21 dias é o jejum parcial. O jejum de 3 dias é o jejum total. É aquele que você só pode beber. E se for beber café ou chá, sem açúcar. O de 21 é o parcial. Você tem que tirar muita coisa, mas não tudo. Esse jejum, na Bíblia, ele serve para algumas coisas. O que aconteceu nesse jejum, para entendermos? Revelação. Se você quer que Deus fale com você, você quer ouvir a voz de Deus, você precisa jejuar 3 semanas. Quer ter uma revelação poderosa do Senhor, você precisa jejuar 3 semanas. O jejum de 40 dias não é um jejum para humanos. É para sub-humanos. Na realidade, o jejum de 40 dias, irmãos, ele é um jejum que você precisa ser chamado pessoalmente a ele. A Bíblia diz que foi o Espírito Santo que chamou Jesus pessoalmente. Então, eu fiz 2 e não fiz mais, porque não fui mais chamado. Você precisa ter um chamado pessoal para fazer o jejum de 40 dias. Todo mundo que tentou fazê-lo, a revelia, teve gente que foi parar no hospital. Ele é um jejum muito poderoso. Mas para que ele serve? Vamos lá entender. Olha o jejum de 40 dias, vamos lá. Antes de Moisés receber a lei, ele faz um jejum de 40 dias. Antes de Jesus iniciar no ministério da graça, ele faz um jejum de 40 dias. Moisés jejuma antes de iniciar seu ministério profético. Jesus jejuma antes de iniciar seu ministério profético. Então, eu entendi na Bíblia que o jejum de 40 dias foi dado antes de uma grandiosidade, de uma coisa muito tremenda e sobrenatural no ministério de alguém. Aí eu entendi. Foi assim com Jesus, foi assim com Moisés. Nós não temos relatos de outros na Bíblia, só esses 2. O meu pastor, o pastor Luciano Subirá, eu acho que ele está no 5º jejum de 40 dias. Mas é um chamado específico e pessoal da parte dele. Essa semana. No mês passado, eu estive conversando com ele, e ele falou assim, nós temos que pôr isso no papel. Ele quer fazer uma conferência de jejum e oração para avivamento. Ele quer que eu pregue sobre oração e ele pregue sobre jejum. Nós cremos, irmãos, e honestamente falando para os irmãos, que o avivamento ele vai obrigatoriamente passar por esses dois projetos. E olha que coisa interessante. Isso antigamente era comum. Eu poderia passar aqui contando a você muitos e muitos testemunhos acerca de jejum. Mas eu acho que não tem necessidade. A grande verdade é que jejum e oração são as 2 armas de Deus para gerar avivamento. Por isso que a igreja primitiva, ela jejuava 2 vezes por semana, toda quarta e toda sexta. E eles oravam todos os dias na madrugada. E depois, eles oravam de madrugada, ou depois ia trabalhar, mas também eles dormiam muito cedo, 8, antes das 9. E eles acordavam e iam orando. Mas eles oravam às madrugadas e jejuavam às madrugadas. Irmão, a Bíblia Sagrada afirma que há principados e potestades que só saem com jejum e com oração. Então você pensa o seguinte,
Pode ser que você esteja vivendo uma situação que você só irá vencê-la. Essa situação você só vai vencer se você entrar numa empreitada espiritual de jejum e de oração. Volto a repetir então. O jejum trata das questões da carne. Quer ver uma das coisas que o jejum trata? Você quer ver? O jejum, toda vez que você lê na Bíblia os textos, humilhai-vos, subsistente na versão bíblica, está falando de jejum. Só tem uma maneira que você humilha o seu próprio corpo. Segundo Crônicas 7:14, vamos examinar isso para entender que o caminho para o avivamento, ou para a renovação espiritual, para estar de bem com Deus, é aquilo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Olha que coisa interessante. O texto aqui não diz que o Senhor vai humilhar você. Na realidade, o Senhor está esperando você se humilhar. É uma coisa que você faz para Deus, não Deus faz para você. O texto está dizendo, se humilhar. Como que uma pessoa se humilha? Orar, buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos. Isso é se humilhar. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei sua terra. Observa uma coisa interessante nesse texto. Primeiro, 4 condições para um avivamento. Segundo, 3 resultados de um avivamento. As 4 condições: se o meu povo chama pelo meu nome, se humilhar, 1, orar, 2, buscar a minha face, 3, se converter de seus maus caminhos, 4. Essas condições, irmãos, não vão fugir da Bíblia. Tipo assim, não gostei, então elas sumiram da Bíblia. Não some. Olha só o que nós estamos vendo nessa nação. Ninguém quer saber de pregação de arrependimento. Ninguém quer saber de santidade. Gente, batismo com o Espírito Santo, eu ouvi da boca de esses dias. Batismo com o Espírito Santo ficou ultrapassado nessas palavras. São coisas, a pessoa diz, são temas que estão ultrapassados. Sabe por quê? Trocaram o glória a Deus por uhul. Trocaram o aleluia, aleluia por yes. Não tem nenhum problema você falar o yes, eu vou gostar, mas realmente você não ouve mais glória a Deus, aleluia, dentro de algumas igrejas. Eu parei para pensar, eu sou muito gente observador. Eu observo até o jeito que os outros levantam a mão para adorar. Observo, falo para o Jean e para cá, falei, você percebeu? Coisa boba, besta. Por exemplo, o grupo de louvor nas igrejas, fica tudo junto assim agora, né? Bonito, né? Aí tem hora que os da frente vão assim, aí tem uns 3, depois outros vão para trás, é tudo sincronizado. Faz assim, essa bobeira minha, né? Rindo, né? Falei, Jean, presta atenção, todo grupo de louvor agora também é coreógrafo. Ela não é. Por exemplo, você percebeu que o Silvio Santos ri no alfabeto inteiro? Infelizmente, eu tenho um tato para essas coisas e eu observo tudo. Eu estou pregando aqui um pouco, falo, gente, eu parei para pensar comigo sozinho. Não se diz mais glória a Deus em alguns lugares. Por quê? Aí eu fui ouvir da boca de um líder de jovem, a linguagem da igreja mudou, está ultrapassado, batismo com o Espírito Santo, e não sei o quê. Irmão do céu, aí vai me taiando o sangue. Falei, irmão, para de falar, por favor, para de falar. Imagina eles topando com Pedro na vida assim deles. Gente, mas eu vou te dizer uma coisa. Existe uma igreja que ama o Espírito Santo. Aí, existe uma igreja que ainda dá aleluia. Existe uma igreja que ainda diz glória a Deus. Existe uma igreja que não está levando um cantor só porque vende ingresso, não pouco importa, está no 5º casamento. Existe um povo santo, consagrado. Eu não estou falando que são santos agora, não. É um povo que está lutando, recebendo o óleo do alto, sendo cheio do Espírito. Um povo, eu conheço as igrejas onde eu vou, na maioria, é um povo que ama o Senhor, que ama o Senhor, que ama o Senhor.
que mensagem coach nenhuma vai roubar a essência da mensagem cheia do poder de Deus, porque essa mensagem é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas eu penso, meu amigo pastor Johnny, que a tendência é que essas igrejas fiquem cada vez menores. Infelizmente. Quando eu falo que está vindo um avivamento, eu estou dizendo que está vindo um avivamento sobre os remanescentes. É isso que você tem que entender. É sobre os remanescentes. Ontem eu recebi pela 6ª vez o convite de uma das igrejas que eu mais gosto de pregar aqui, Curitiba, que eu mais amo. De fato é que eu mais, vamos dizer que mais, né? Senão dá problema. Que é a comunidade cristã. E o pastor Luiz me disse: o que a gente fez? 6 vezes. Falei: pastor, me manda um convite para daqui 4 meses. Falou: cara, lembra daqueles garotos, 3 anos atrás, olha o que eu vi, aqueles garotinhos, tem um vídeo, cheios do Espírito Santo, de 10, de 12, está lá no vídeo. Eles fazem um barulho na escola, agora estão com 15, 16 anos. E eu não aguento mais ser cobrado pelas mães deles, ou por eles. Nós temos que fazer uma conferência de avivamento, irmão. Vamos orar, vamos consagrar, porque imagina, nós vamos fazer o culto da madrugada debaixo de um jejum. Você tem que levantar a sua mão. Dizer: Senhor, chega de um ministério estéril. Chega de orar e não ver o olho lacrimejar da presença de Deus. Ou chega de ter uma vida que não tem nem vontade de orar, não tem nem vontade de meditar nas sagradas escrituras. Que raio de cristianismo é esse que não há fome por Deus em nossos corações? Que sejamos aqueles que dizem: eu te quero mais, Senhor, eu te quero, 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 eu te quero. Pastor, mas ainda eu estou meio friozão. Continua dizendo: eu te quero. Continua clamando para clamar, continua orando para orar mais. Mas que o seu coração não seja um coração acomodado, porque a frieza, a tendência dela é que congele. Mas eu quero mais de Deus. Quem aqui quer mais do Senhor? Há uma palavra de Deus aqui nessa noite. O Espírito Santo vai chamar algumas famílias nessa madrugada. Você será acordado. Outros terão um sonho. E depois eu quero que você participe comigo a sua experiência. Oh! Levanta a mão e ora em línguas por alguns minutos. Oh, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Ame o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Como eu amo o Espírito Santo. Digo como você ama o Espírito Santo. Mostre o quanto você ama o Espírito Santo. Mas levanta as mãos e ore em línguas forte, forte.
Xaralabarabalabara sandorocoche calabalabababa. Dereke sandorocoche que darabandandarandaladaraba. O Espírito Santo está aquecendo alguns corações aqui agora. Oh! Oh, oh! Eu vejo um mover profético sobre a vida de muitos irmãos. Eu vejo dons sendo entregue aqui agora. Visões, revelações, sonhos. O Espírito Santo vai dar sonhos aqui. Sonhos. Aleluia, Espírito Santo.